JB Esporte. A partir de hoje, a JB Esportes estará levando notícias do esporte para vocês. Esperamos que todos assistam e acompanhem nesse horário. JB Esporte. Eu sou o João Braz. Vamos a um intervalo e voltaremos em seguida. Aqui na Vive TV tem Desordem toda sexta-feira às 20 horas comigo, Maurílio Neto. Aqui você encontra seus clipes favoritos, bate aquele papo com o nosso convidado especial e muito mais. Eu espero por você. Não sai daí. É sexta às 20 horas na Vive TV. Como o primeiro programa, nós temos um convidado aqui especial, que é o Marcelo Freire. O Marcelo veio aqui, nós vamos discutir, debater sobre o esporte em geral. O Marcelo é uma pessoa conhecedora do futebol. O Marcelo, como os demais que serão convidados também, está aqui hoje para nós debatermos sobre o futebol. Nós vamos começar sobre o futebol paulista, mas antes vamos ao intervalo e retornaremos. Eu sou Cida Simões, aqui na Vive TV, todas as quinta-feiras, 14 horas, num programa Organizando com Cida Simões, onde eu vou estar dando dicas para vocês de como preparar sua festa, seja de casamento, aniversário ou debutante, ou mesmo um simples jantarzinho, aqui na Vive TV, todas as quintas às 14 horas. Estamos de volta com o programa e, como já disse no começo, o Marcelo Freire é o nosso convidado e nós vamos debater e discutir muito sobre futebol. Nós vamos comentar sobre futebol paulista, futebol carioca, futebol brasileiro de um modo geral. Mas nós precisamos falar também sobre outros esportes e nós iremos falar sobre isso de um modo bem simples, que todos entendam. Bom dia, Marcelo. Bom dia, João. É um Tudo prazer bem? estar aqui no seu programa. Obrigado, Marcelo. Então, como nós podemos falar, vamos falar o futebol paulista, que é o que mais interessa para a gente, né, Marcelo? Ótimo. Então, nós temos aqui o Campeonato Paulista da Série A. E temos aqui o São Paulo. Hoje, o São Paulo é o time de ponta, que está em primeiro colocado. Depois vem o Corinthians, o Palmeiras, e temos o Santos com a sua joia rara, que é o Neymar. O Neymar, como você sabe, hoje é um menino que desperta a curiosidade. Neymar começa fazendo os contratos milionários. Hoje ele fez com a Volkswagen. Poxa, que coisa bonita, o menino novo com 20 anos já despontando e chamando a atenção das multinacionais, as empresas como Volkswagen e outras que estão surgindo, e os contratos deles, todos são contratos milionários que estão ajudando o Santos. O que você acha disso, Marcelo? Eu acho que é uma coisa boa, né? Afinal de contas, nós temos que prestigiar jogadores dentro do país, né? Deixar um pouco de mandar lá para fora, ficar aqui dentro. Então, as empresas têm que se organizar e manter esses jogadores aqui com o devido salário e coisas assim, nesse sentido, né? O Neymar é um jogador fora de série, é um menino que ainda é praticamente um garoto ainda, né? Então, para ele vai ser muito bom, um incentivo de ficar aqui, né? Não precisar ir lá para fora. Eu acho legal. Por outro lado, nós temos que salientar isso aí, né, Marcelo? Jogadores como o Elano. Eu gosto muito do futebol do Elano. Ele teve alguns probleminhas de ordem física, não de ordem tática nem técnica, mas de ordem física. E o Elano é muito importante para o Santos. Você percebe que quando ele entra no jogo, ele muda o panorama. Muda totalmente. Ele é um jogador versátil, né? Ele tem uma posição ótima dentro de campo. Ele é diferenciado, né? Ele é um rapaz totalmente diferenciado. Já muda um pouco do enfoque do Neymar, né? O Neymar é um jogador de finalização. O Neymar é como se fosse o
o famoso garçom, né? Vai se preparando, dá na bandeja, né? Exato. Parecido com o trabalho que o Ganso faz, né? Temos o Ganso, que dispensa comentário, que Ganso é um craque. Na minha opinião, depois de Ademir da Guia, o Ganso vem se despontando como um dos melhores meio-armadores do futebol brasileiro. Você pode ver que ele prepara toda a jogada, ele chama para si a responsabilidade e leva ao torcedor ao delírio. E ele, ao mesmo tempo, você vê que as jogadas que ele faz com o Neymar, com os outros jogadores, ele joga a bola de bandeja, os caras jogam por música, né? Com certeza. Você vê que é gostoso, eles de costas estão jogando. Então eles se entendem. E é muito difícil acontecer isso no futebol de hoje. Sim. Então a gente vê... O que eu vejo de legal nisso aí é que ele está dando de bandeja pra gente uma coisa que praticamente morreu, que é o camisa 10 de clube, né? É o futebol arte, né? Não tem mais. Se você for comparar, lembrar do Zico e outros 10, né, que existiram, a gente não tem mais um 10 faz muito tempo, né? E com o Ganso não, você vê aquele futebol exatamente voltado para o camisa 10. O que é? O cara que organiza, é o cara que gerencia toda a partida, né? Desenvolve uma jogada que faz a diferença, né? Isso é bacana. Eu acho muito bom a volta desse 10 e quem sabe outros jogadores começam a despontar para isso, né? Houve uma modificação no esquema tático digo, na postura do jogador, né? E o Ganso não, o Ganso veio resgatar esse camisa 10. Eu acho legal isso. Principalmente que o 10 do Santos tem que ser um 10, né? Que senão não dá para continuar, né? Eu acompanhei a carreira de um jogador, camisa 10 também, que era uma promessa e se tornou uma realidade na seleção brasileira. Eu estou falando de Denner, da Portuguesa. Sim. Denner, eu acompanhei a carreira dele desde juvenil. O Denner sempre foi um jogador no esquema que o técnico colocava, ele atendia. Então ele, na Copa São Paulo de Juniores, ele sempre estava, quando ele foi para os juniores, né, ele sempre estava se destacando. Quando ele foi para o futebol principal da Portuguesa, eu tive a oportunidade de fazer vários jogos dele, e ele, dentro de campo, ele era um menino, assim, com a bola, com a jogada, ele era muito disciplinado, sabe? Sim. Então ele conseguia colocar a bola onde ele queria. E todos os jogadores que dependiam dele, do ataque, ele conseguia alimentar o ataque da Portuguesa. E a Portuguesa sempre foi um time muito bom nas bases, né? E Denner era aquela pessoa que chamou a atenção do futebol do exterior. Com certeza. Tanto é que quando ele foi para a seleção brasileira, convocado, a primeira convocação dele, a primeira jogada que ele fez, pronto, aquilo já colocou ele num patamar que ele foi logo de cara, ele foi para ser titular. E não saiu mais. Não. Se você observar o primeiro jogo que ele fez na seleção brasileira, a primeira jogada dele já entusiasmou e encheu os olhos de quem assistia o jogo pela televisão ou pessoalmente. E chamou a atenção do Vasco, né? Tanto é que ele foi pro Vasco depois. O Denner, ele resgata aquele futebol que hoje, infelizmente, a gente está deixando de ver. Que é o futebol nosso, o futebol moleque. Com criatividade, com rapidez, com agilidade, né? As coisas que a gente, diria que eu e você tivemos o privilégio de ver, né? Então, eu acho que sim, que é uma pena que a gente não tenha mais esse jogador, né? Por uma fatalidade da vida, mas ele realmente era um cara que deixava... Eu sentia muita saudade, não sei se você chegou a ver, o Ivair da Portuguesa. O Ivair que ele era chamado Príncipe. Não, acho que não. Ele não foi é o que jogava no Palmeiras, não, né? Não. Bem antes. O Ivair, ele era um jogador, ele era catedrático. Ivair, com a bola no pé, ele fazia aquilo uma coisa que só ele entendia o que ele fazia.
e fazia muito bem. Ivair, naquela época de Lourico, Paz, Ratinho, os jogadores que a Portuguesa tinha, naquela época, enchiam os olhos de qualquer... Então, os grandes de São Paulo, na época, né, todo clássico que tinha, envolvia a Portuguesa, os olhos se voltavam para Ivair. Ivair é uma pessoa... Hoje, o Ivair é uma pessoa que frequenta a Portuguesa. Ele, na idade que ele está hoje, que ele é um senhor já de uma certa idade, ele ajuda, ele aconselha os jogadores novos e faz todo o esquema da Portuguesa, ajuda, inclusive para o Denner ele foi muito importante, porque na época que o Denner estava lá, ele estava também, o Denner começando, ele estava no comando da base da Portuguesa. Isso foi muito importante. Agora, aqueles jogadores que não seguiram a base, que não seguiram os conselhos do Ivair, não deram certo. Uma pena, né? Uma pena. Essa maturidade que o cara tinha, a visão que ele tinha, né? Ainda bem que ele tinha essa preocupação de passar isso, né? Mas são fases. Eu particularmente, infelizmente, não vi jogar. Não acompanhei muito esse trabalho, não. Voltando a falar da Portuguesa, nós tínhamos o Enéas. Sim. O Enéas foi um jogador que ele veio para brilhar. Enéas era um artilheiro nato. Nós tínhamos aquela eficiência no ataque da Portuguesa. Com Enéas, e o Ivair, o Paz, Lourico, né? Então, esses jogadores comandavam a Portuguesa. E depois com o tempo foi acabando. Né? O que acontece, João, que eu vejo, né? Essa época de glamour do futebol, que eu me classifico assim, que é uma época diferenciada. O que aconteceu foi a modificação da maneira de jogar. Essa maneira que se jogava em função do grupo, né? Jogadores de categoria dividiam e deixavam as jogadas praticamente todas preparadas para jogar. Hoje, você tem uma maneira de jogar totalmente diferenciada, muito mais força, muito mais congestionamento de área, entendeu? Então, quem viu essa época, viu o que é futebol, né? Né? E a gente tem uma vantagem porque não era só os times de ponta, não. Você pega os times de base, de várzea, né? Era mais ou menos esse estilo. Era uma época legal, eu achava muito Era muito boa. Nós tínhamos, todo lugar que a gente falando de Portuguesa, assim, nós tínhamos condições de, todas as vezes que ia jogar Portuguesa, em qualquer lugar que ela fosse jogar, Portuguesa, gente, era a coqueluche daquela área ali do Canindé. Você passava ali no Belenzinho, naquela Canindé, você podia falar assim, eu estou ao lado do estádio da Portuguesa de Desportos. Então era um ponto de referência. Sim. E ali tinha um posto de gasolina que era o encontro dos jogadores. Do pessoal, quantas vezes que eu parei naquele posto? Época boa, né? Inclusive o próprio os dirigentes da Portuguesa faziam questão de estar lá todas as noites. Tinha uma padaria ao lado, né? Onde os jogadores, inclusive, todas as vezes que a gente passava por lá, tínhamos o prazer de encontrar com alguns jogadores. E a gente conversava, trocava ideias, era sempre uma curiosidade a mais, né? Que a gente poderia fazer alguma coisa. E eu lembro muito bem de uma época muito boa que o Leivinha estava na Portuguesa. O Leivinha não era muito de frequentar assim, baladas, tipo assim, uma saideira, vamos no posto. Eles falavam, vamos no posto, porque tinha o posto e a padaria. Aquela padaria ali era aquela tradicional, então ele passava lá, tomava um cafezinho e saía. Outra visão, né? Outra visão. Tem nada a ver. Então eram os caras, era diferente de outros. Então, nós vamos para um
um intervalo, que é normal, né? O intervalo, porque nós precisamos de faturar um pouco, né? Então, aguardamos o intervalo e voltamos. Oi, eu sou a Hannah, estou aqui na Vive TV todo sábado às 10 horas apresentando Sessão Docinho. Beijos! Oi, voltamos. Pegou nós de surpresa, tomando uma aguinha na caneca da Vivi e a festa. Tudo bem? Então, Marcelo, voltando a falar, nós temos que falar também da expectativa que o Campeonato Paulista nos prepara. Você vê, Corinthians é o time que está bem no campeonato, está bem na classificação. Corinthians está com uma equipe totalmente aprovada. Todo mundo aceita o novo Corinthians, né? Vamos dizer assim. O Tite, ele conseguiu uma coisa que a gente tem, que acompanha o futebol, né? Uhum. A diretoria do Corinthians conseguiu manter praticamente quase que todo o elenco, né? Ele só agregou alguns jogadores para poder dar uma melhorada. Então o que acontece? O Corinthians, dos times que estão hoje de ponta, é um time que está mais estruturado, os caras já sabem jogar junto. Você percebe que o time do Corinthians, ele tem já uma maneira de jogar bem uniforme. Os outros tiveram um pouquinho mais de tempo para chegar nisso, né? E com isso, melhora muito, né? A vantagem deles é essa, né? O elenco não está ruim. Diria para você que craque mesmo eu não vejo assim na Corinthians, mas eu vejo um conjunto bom, né? Tem jogadores um pouco diferenciados, você tem, mas no contexto da formação, né? Inclusive por causa da Libertadores, né? Eles montaram um time legal, tá bem estruturadinho. Você vê, inclusive, Marcelo, os jogadores do Corinthians hoje, Júlio César, né? Vamos começar por Júlio César. Isso. Eu até estava lendo uma matéria. Júlio César hoje é um empresário. Júlio César está naquela loja Poderoso Timão. Eu estive olhando, ele acaba de inaugurar a loja dele. Ele está preparando, que ele mesmo disse, o futuro. Sim. E o futuro dele, ele está preparando o quê? Uma aposentadoria melhor para ele. Ele está se preocupando. Coisas que alguns jogadores não pensam e outros nem pensaram. Então você vê a mentalidade do jogador de hoje, né? Nós temos jogadores no Corinthians que hoje estão lá, que a gente sabe que eles estão muito bem financeiramente, são empresários, uns empresários jogadores, outro mexe com a carreira, vendas de carros, compras e vendas, eles estão se dando bem. Você vê como que o jogador, dificilmente você vê um jogador desse se perdendo por aí, né? Aquele que não pensa desse modo, ele só vai se decaindo. Nunca vai ser um grande atleta, um grande cidadão. E esse, você vê que eles têm futuro. Eu acho que essa safra nova de jogadores já devem ter visto muita coisa com grandes craques, né, que não tiveram cabeça para administrar todo o dinheiro que ganha, porque o dinheiro é muito grande e o gasto também é muito grande, né? Eu acho que, focando o Corinthians, né, sou corintiano, então estou aqui me pronunciando. Mas eu acho que o grande legado do Corinthians foi a fase do Ronaldo ter vindo para ele e dado uma visão diferenciada para o pessoal, né? O fato de ser um cara batalhador, empreendedor, né? Você vê que o Ronaldo nunca teve envolvimento com quase nada. Então é um rapaz que sempre se preocupou com as coisas do futuro. Tanto que hoje, depois de encerrada a carreira, ele praticamente é um dos melhores empresários do ramo, né? Tá dentro do negócio. Então, eu fico contente por isso, porque é um rapaz novo, né? Um moleque. E eu vejo vários jogadores que estão na ativa, atuando,
E outros que saiu, teve que me fugiu agora a memória, o zagueiro aqui do Corinthians que saiu, que também é diretor de esporte do Corinthians. Ah, sim. Eu acabei, me deu branco aqui agora. Pode o nome dele. Também me fugiu. Não sei qual. Então, a visão deles hoje é diferente, né? E isso é bom, né? Porque afinal de contas, o volume, né, de dinheiro que entra dentro da vida do rapaz, você vê no caso do Neymar do Santos, se alguém não souber administrar esse dinheiro, daqui a pouco acaba tudo, né? E a gente tem muitos exemplos do passado de jogadores que chegaram no topo, né? E não tem nada hoje em dia, né? Eu acho legal isso. Mas isso muito é a família também, né? O berço da pessoa. Sim. Você vê o Neymar, ele sempre fala, né? Agradeço muito ao meu pai. Aquele foco que ele diz, o meu pai é o responsável por tudo. Meu pai, ele que dirige a minha vida. Meu pai que me dá uma mesada. Sim. Todo jogador que pensa, a pessoa que pensa assim, em termos de família, de pai, Formação. É uma formação familiar. E isso aí é muito importante. Isso é bom, inclusive, que deixa bem claro a cabeça desse jogador que aceita as determinações do pai como empresário, né? Ele diferencia isso. Então ele sabe que o pai está zelando para um futuro dele lá na frente. E hoje, né, com a idade que ele tem, um moleque, é difícil. Um moleque hoje em dia, normalmente eles batem de frente com as ideias dos pais, né? Eu acho que esse menino vai muito longe. Daqui a pouco ele está ultrapassando em termos de premiação que o Messi tem hoje, que o Messi já está bem tempo na frente, mas o Neymar é jogador para ganhar título de melhor do mundo logo logo. Eu estou vendo uma coisa que eu estive pensando outro dia. O Neymar quase se perdeu há dias atrás, né? Aquela onda de vai para fora, vai para o Real Madrid, vai para... Isso aí atrapalhou muito o Neymar a princípio. Tanto é que o pai dele, claro que teve ajuda de outras pessoas também, e influenciou muito na decisão dele. Permanecer aqui no Brasil. Exato, e o próprio presidente do Santos, né, ajudou muito, foi um paizão. Ele se envolveu de tal modo que convenceu o Neymar a permanecer no Santos, o que ele conseguiu nos últimos tempos agora, Neymar foi a grande sensação até empresarial. Hoje, você vê que o foco está em cima de Neymar. Todo lugar é Neymar, até a criançada, os adultos. Ele virou um ídolo, não tem jeito, É um né? ídolo. E é novo, né? Um ídolo novo. Claro. Eu lembro, uns tempos atrás, eu conversando com o Coutinho, velho Coutinho. O Coutinho falava para mim que o Santos, na era Pelé, o Santos não tinha tempo para treinar. Eles treinavam, se alongava dentro do avião. Eles jogavam domingo, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Apesar que aquele time não precisava de treinamento, Não, todo mundo precisava sabia de jogar muita sabia. bola, né? Exato. E o técnico, na época, o Vicente Fiola, ele passava a maior parte do tempo no banco dormindo. Quando saía um gol lá, ele assustava, ele acordava assustado. Foi gol, foi. O Fiola era o nosso talismã, como eles falavam, né? Porque o Fiola só dormia. E os meninos jogavam futebol. Mas, falando em épocas, vamos falar de Corinthians de novo, que eu gostei muito. Olá, Vivi, a festa está de volta. Aqui na VIP TV, todo sábado às 17 horas, a Vivi espera por você. Beijinhos! Então, o Corinthians teve uma época de ouro, uma época gloriosa, que jogava Rivelino. Rivelino, para quem não sabe, foi um expoente do futebol. Rivelino inventou o elástico. Rivelino jogava futebol como poucos sabiam fazer. Ali era ele, Gerson e mais alguns, né? E lançamento, não era muito de driblar.
mas Rivelino e Gerson fazia diferença. Tanto é que fizeram na Copa do Mundo de 70. Sem comentário. E Rivelino, quando tinha um centroavante no Corinthians chamado Flávio Minuano, Flávio foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista, na época de 65, 66, e Rivelino alimentava ele com os passes preciosos que ele sabia concluir. E tinha, no meio-campo do Corinthians, um jogador chamado Nair e Dino Sani. Todos dois, um completava o outro. E os três se completavam, porque Nair, Dino Sani e Rivelino faziam a diferença. Jogava em prol, né? Não adianta. Então, jogava por música. Sim. E o time do Corinthians era um time bem compacto. Eu gostava muito de assistir aquele time. Quando eles jogavam, sempre era empate com muitos gols. Eu cansei de ver São Paulo e Corinthians com 3-3, 5-5, 6-5, 6-3, 4-2, 4-4, sempre Bons jogos. bons jogos. São Paulo teve uma época de ouro que o Corinthians se espelhou, porque o Corinthians era quase que imbatível. E São Paulo, com aquele time dele modesto, né, que na época que construiu o Morumbi, o Corinthians era o perfeito, que aquele time que chegava e ajudava o São Paulo. Por exemplo, precisava de bons jogos. Lá estava Corinthians e São Paulo, sempre fazendo bons jogos. Assisti jogos do Corinthians e São Paulo que terminavam em 1-1 e 2-2. Dificilmente dava 0-0. Naquela época. 4-4, 3-3, né? Então, o Rivelino foi bastante responsável. E depois, nós vamos falar sobre o São Paulo, naquela época que... teve uma época que São Paulo, os mais... não vou falar mais velhos, os torcedores daquela época, né? Eles lembram que o São Paulo teve uma época que, quando estava construindo o Morumbi, o time do São Paulo era um time muito modesto. E o São Paulo chegou a ser chamado de IP Roxo. Por que IP Roxo? Surgiu sempre uma lenda, né? Que tinha uma árvore que chamava IP Roxo. E aquela árvore raspava ela, disse que era um fortificante, era uma coisa que ajudava as pessoas, curava, fazia, e fortificava as pessoas. E eles falavam assim, o São Paulo precisa tomar IP Roxo. Então o São Paulo foi chamado de IP Roxo. Entendi. Então como tinha também o pó de arroz, né? Sim, o Fluminense. O Fluminense era o pó de arroz. Mas até hoje eles usam. Mas o Fluminense era um futebol refinado. Na época, por isso que chamava. E o São Paulo, pela sua condição de fraqueza na época, São Paulo teve que abandonar um pouco o futebol e se preocupar com a construção do estádio. E depois ele veio se fortalecer e ficou aquilo que hoje nós falamos, né? O São Paulo é um super time. Mas ele teve um princípio, né? E esse princípio, ele foi... Então, vamos ao intervalo comercial, né? Ao intervalo e voltaremos em seguida. Agência de Detetive. Cursos, equipamentos, investigações, guarda-costa, recepcionista para eventos, circuito de câmeras fechado com gravação, monitoramento 24 horas para comércio, residências, rastreamento via satélite para veículos, consultoria empresarial e tributária, área jurídica em geral para profissionais altamente qualificados. Dados dos investigadores detetives dessa grande empresa: Marcos Elias, diretor-geral,
Eduardo Lopes, Relações Públicas Nacional e Internacional. Viviane, chefe de equipe. Clara Luiza, chefe de departamento de inteligência. Outros não a divulgar, agentes secretos, porque essa empresa oferece os melhores agentes secretos do mercado. A NE Agência de Detetives, a melhor do Brasil. Voltando, nós vamos falar um pouco mais de futebol. Vamos continuar falando do São Paulo, né, Marcelo? Nós não podemos esquecer do São Paulo. Então, o São Paulo, ele voltou a ser o São Paulo na década de 70. Ele contratou jogadores como Toninho Guerreiro, que jogava no Santos, um excelente centroavante, por sinal. Pedro Rocha, uruguaio, um craque. Raçudo. Pablo Furlan, Também craque. outro uruguaio, raçudo, um lateral que apoiava e defendia como poucos. Outra escola, né? Outra escola. Gerson, canhotinha de ouro. Sem Que comentário. aquele não tem comentário. Então o São Paulo tinha um craque, tinha um jogador, um goleiro, que você conheceu, eu também conheci, é meu amigo até hoje, tenho a honra de ter como amigo Sérgio Wagner Valentim, o São Sérgio. São Sérgio, para quem não sabe, foi jogador do São Paulo por muito tempo. Ele tem uma história, até que eu vou contar isso aqui agora para você, talvez você não saiba. O Sérgio, ele foi contratado para o Corinthians. Ele era do São Paulo e ia ter um jogo Santos e Corinthians. Aliás, São Paulo e Corinthians. E ele estava concentrado para o jogo. Ele era o titular do São Paulo. E houve o Vicente Mateus, com a diretoria de São Paulo, precisava de um goleiro urgente. E o São Paulo vendeu o Sérgio coisa de fim de semana para o Corinthians. E o Sérgio saiu da concentração do Corinthians e foi como jogador ele saiu da concentração do São Paulo já como jogador contratado do Corinthians e foi para a concentração do Corinthians. E acreditem, o Sérgio jogou contra o São Paulo naquele domingo. Ele estava na concentração do São Paulo, era o titular, foi vendido para o Corinthians, uma contratação estupenda que o Corinthians fez, tanto financeiramente, muito. E o Corinthians, o Sérgio jogou para o Corinthians contra o São Paulo naquele jogo. Foi uma coisa inusitada. Ele saiu da concentração do São Paulo e foi para a concentração do Corinthians e já foi como titular. Não treinou no Corinthians. Coisa meio... Jogou direto. Fora dos padrões, normal. né? Vicente Mateus fala assim: aqui está o nosso goleiro. Dali o Sérgio, inclusive, foi para a seleção brasileira, tudo, né? E tinha uma briguinha também de Sérgio e Leão, né? Porque o Sérgio, ele sempre falava que o Leão era eterno reserva dele, né? Coisa do passado que a gente comenta depois. Uhum. Então, o São Paulo, com aquele time dele, imbatível, que eu cheguei a assistir jogos deles, clássico, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, que é uma final até no Morumbi, eu assisti. Foi o fatídico jogo que terminou 1-0 para o São Paulo, um gol de Toninho Guerreiro. E houve um gol de Leivinha. Gente, um gol de Leivinha, Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. Senhor Armando Marques. Anulou o gol. Disse que foi com a mão e não foi de cabeça. Mas o Leivinha tinha o costume de cabecear a bola e ele levava a mão para cima. E segundo o Armando Marques, na visão daquele momento, ele tocou com a mão. E eu estava atrás do gol, na arquibancada. Eu não vi nada de mão. Houve um reboliço lá e o Armando Marques saiu por cima. E o Leivinha... Discutir com o Armando Marques também não dava. Não. E terminou o jogo, São Paulo campeão. Isso foi em 1971. Então o São Paulo, aquele timaço dele, né? É o Sérgio, Furlan,
e os outros zagueiros, que eu não nem me recordo direito mais, tinha alguns, e tinha depois Gerson, Pedro Rocha, Terto, Toninho Guerreiro e Paraná. Esse é a base do time de São Paulo, que foi o campeão nessa vez. Então São Paulo era o Maranhão, eu já vi vários jogos, e esses jogadores do São Paulo realmente jogavam em prol a camisa do São Paulo. São Paulo sempre foi um super Coisa time. que hoje em dia tá difícil de ver, né? Tá difícil. Tirando alguns times que têm tradição demais, né? Mas tá difícil. Então, você vê, o São Paulo, naquela época, era um time de ponta. São Paulo, com Roberto Dias, também jogava nesse time. Tinha um elenco que enchia os olhos de todo. São Paulo, depois dessa época, ele voltou a ser São Paulo e foi São Paulo, poxa, de uma maneira expressiva, né? Porque São Paulo passou por várias épocas. Essa época de Oswaldo Brandão era o técnico nessa época, na década de 70. Não podemos esquecer nunca de Oswaldo Brandão. E Oswaldo Brandão comandou São Paulo numa época de ouro do São Paulo. Hoje, você vê, depois veio a época Tele Santana, que ninguém, é inegável falar a importância que teve Tele Santana no elenco do São Paulo. Mestre, né? São Paulo foi campeão do mundo, foi tudo, né? São Paulo foi campeão de tudo, ganhou tudo na época de Tele Santana. Tinha um bom elenco, um técnico que tinha uma visão danada, conhecia tudo do meio, né? Tanto que a capacidade dele é tão grande que ele pegou um Cafu, que não era essas coisas, e transformou. Sim, fez Cafu um jogador. Enquanto o Cafu não ficou naquilo que ele queria, ele não deu trégua. E o Cafu também foi muito inteligente, né? Ele e outros jogadores, né, que sabiam, né? Tele Santana é um caso à parte. O Tele, ele era polêmico. Ele sabia o que queria. Ele exigia do jogador aquilo que ele sabia, que o jogador podia render. E ele era muito esperto, ele era muito psicológico nas coisas. Ele tentava fazer coisas do jogador, ele tirava pedra de leite de pedra. Isso é cara diferenciado, que enxerga o potencial que o cara não vê, né? Uhum. Eu tô falando, no caso do Cafu, é um exemplo, né? Que ele transformou o cara num grande lateral. Mas ele teve assim, vários jogadores. Você vê o Juninho Paulista, né? Juninho Paulista foi um exemplo, que chegou no São Paulo, se deu bem. Tele Santana soube explorar o potencial do garoto. Hoje, você vê, Juninho Paulista é um grande empresário. O clube que projetou ele para o futebol também, que é o Ituano, hoje ele é proprietário do Ituano. Então a gente vê, o jogador vai muito disso também. Muitas vezes o técnico é responsável. Sim. O técnico influi muito. O técnico ele pode ajudar o jogador, levantar o jogador, ou ele pode derrubar o jogador também. Sim. Se for pensar nesses termos, você lembra de Oscar, o zagueiro, Oscar que foi de São Paulo, né? Da seleção brasileira, jogou muito tempo no Japão, começou na Ponte Preta, né? O Oscar era um exemplo disso aí. E era o auxiliar direto de Tele Santana. Então, a comissão técnica, ela é importante isso aí. É o que conduz, né? Não é à toa o Filipão, né? O Filipão. A equipe que fica em volta dele, mesmo até hoje, nunca mudou. Você percebeu uma coisa, Marcelo? Muitos jogadores, eles têm um perfil para ser técnico de futebol. O bom jogador, aquele jogador clássico, aquele jogador inteligente, aquele jogador bom, ele não é um bom técnico de futebol. A gente tem Você percebeu que... um exemplo aí que o Falcão até hoje tenta. Exato. E não vai, né? Não.
Não vai como técnico. E aqueles jogadores chamados grosso, né? Aqueles jogadores medíocres, que vamos dizer assim, que para muitos eles não eram clássicos, não eram um jogador, vamos supor, de... Você vai falar do Vanderlei Luxemburgo, que não era essas coisas, né? O próprio Filipão. O próprio Filipão. Zagueirão, né? Foi aquela coisa. Serginho Chulapa, ele vinha ainda como técnico, apesar que ele está na comissão técnica do Santos, ele ajuda. O Chulapa até dou um desconto, porque o Chulapa é jogador de finalização, matador. Matador. Outro que não seguiu carreira de técnico. O próprio, você vê um exemplo bem pesado, é o Muricy. Ele como jogador, ele foi um jogador mediano. Foi mediano. Né? Acompanhei desde garoto. Em compensação, ele é técnico top, né? Apesar que, né, ele teve um senhor professor na mão dele, né? Que foi o Tele, né? Agora, o Tele, como jogador, eu vi ele jogar muito pouco. O Tele era um jogador clássico, ele era mediano também. Era o tipo do ponta esquerdo que jogava em cima da linha lateral. Ele jogava ali, ele não era aquele jogador que entrava pelo meio, que driblava, não, ele era um cara que... Fazia o arroz com feijão bem feito. Ele era bem simples. E ele foi um bom técnico, que ele conquistou praticamente tudo que ele quis. Sim, a única coisa que ficou faltando foi a Copa. Era mais ou menos estilo Zagallo, né? Como técnico, não. Como técnico já era diferente. Mas como jogador, Zagallo era mais ou menos o que eu vi jogar, né? O Zagallo então também foi um bom jogador também. Foi. Mas era mais ou menos o mesmo estilo de Tele. Ele jogava no fio da navalha, né? Na linha lateral que ele jogava. Ele era o verdadeiro ponta. A grande diferença dessa época, João, que eu vejo, é que era a qualidade dos jogadores de meio de campo. Entendeu? Sim. Então você tinha jogadores de meio de campo com muita habilidade e dava condição desse pessoal que fazia lateral, ponta, né? Que não existe mais. Mas né? o Brasil... Estão tentando resgatar, não sei se você está notando que estão começando a resgatar de novo essas posições. Né? Mas o Brasil sempre foi bem servido em meio de campo. O meio de campo do Brasil sempre foi bom. Exatamente. Apesar da gente ter a seleção atual fraca pra caramba, né? A seleção de hoje ela deixa muito a desejar, né? E nós podemos pensar em termos de futebol regional, vamos supor assim. Isso. Nós temos exemplos no futebol regional nosso aqui, a região do Vale do Paraíba. Daqui do Vale do Paraíba saíram muitos jogadores. Sim. Né? Vamos falar assim, em termos de expressão, Leão saiu daqui de São José. O Sérgio Valentim saiu daqui de São José. Apesar dele não dizer que não, né? Só o Leão usa isso. É um caso à parte. É um caso à parte. Fidelis, grande jogador, saiu daqui de São José. Tininho, foi pro Guarani, teve a infelicidade, faleceu lá. Teve um problema lá de saúde e faleceu. Foi uma coisa inesperada. Mas teve vários jogadores aqui. O Lance, que jogava no Corinthians, aqui em São José ele era Pio. Também era um jogador que foi uma expressão no futebol brasileiro. Tínhamos outros jogadores que a gente pode falar, tem vários jogadores que a gente pode falar que sempre se despontou aqui em São José e foi para o esporte nacional, que é o futebol do Brasil. Estão lá e estão indo bem. Nós podemos falar de técnicos também. Você sabe que aqui em São José nós tivemos um grande técnico que deu certo, o técnico professor Diede Gomes Lameiro. Diede Lameiro foi um cara que todo lugar que ele foi, ele esteve no São Paulo, no Corinthians, no Guarani, e todos os times ele se saiu muito bem e foi cotado para a Copa do Mundo. Então, no próximo, vamos fazer um intervalo e voltaremos a falar do futebol regional. Bom? Olá Brasil, olá mundo, estou aqui na Vive TV agora e eu tenho um programa chamado Vicky Toda Team. Eu espero por vocês toda segunda-feira às 16 horas. Um beijo! Voltando do comercial, né, que já passou um bom tempo, nós vamos falar do futebol regional.
Marcelo, vamos falar do futebol do Vale do Paraíba. Nós temos aqui equipes profissionais que estão disputando os campeonatos principais da Federação Paulista, que é o Campeonato Paulista. Nós temos aqui o São José Esporte Clube. São José disputa a Série B do Campeonato Paulista, que é A2. São José está numa situação complicada. São José está... Eu não entendo por que uma cidade dessa não ter o time novamente na Série A. Também não entendo. Que já passou por um bom tempo na Série A. Caiu, não conseguiu retornar. Gente, por quê? E quase que cai para a terceira divisão. Não, está quase caindo. Esperamos que o próximo ano, vamos dizer assim, no próximo campeonato, os diretores de São José, os esportistas de São José, o pessoal volte a se interessar e formar uma grande equipe, como já teve no passado, que nos deu muita alegria. E posso até dizer que se o São José não vai cair esse ano, espero eu, também espero, que ele não caia esse ano, e o próximo campeonato ele possa fazer bonito e subir. É o que todos esperam. Você que está aqui há muito tempo, João, você vai concordar comigo, né? Como é que pode uma cidade desse tamanho, com tantas empresas, né? Uma prefeitura forte, né? E a gente não tem um time à altura, né, da cidade, né? E a gente só teve, acho que praticamente São José teve uma fase boa, né? Chegamos a disputar até Campeonato Brasileiro, lembra? Foi. Né? Quase que o time chega na final. Teve aquela derrota lá contra o São Paulo, né? Tá lembrado? Esse aí já foi o Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, foi o Bangu. O Bangu que atrapalhou a situação do São José. O que eu quis focar é que a gente já teve quase... Não, na mesma época, um time grande, né? Chegando na final com um time grande. Ele foi à final. São José foi à final com o São Paulo no Morumbi. Perdeu lá por um problema, ordem técnica, que eu digo, porque um jogador da qualidade que tinha aquele atleta, André Luiz, que me lembro muito bem, vai atrasar uma bola na hora que não deve. Meu Deus, era para os jogadores do naipe do São Paulo. Então, é isso que eu estou dizendo. A gente chegou num nível bom, não se manteve, né? São José não teve. Não houve apoio, que eu me lembre, né? Não teve assim, poxa, com tantas indústrias aqui, né? Voltando a falar, né? Prefeitura forte. E a gente está aí numa pindaíba danada, o time não vai de jeito nenhum, né? Fracas contratações, só dor de cabeça, né? Eu acredito, Marcelo, que no próximo ano tudo vai mudar. Esperemos. No futebol profissional, no esporte amador de São José, eu tenho certeza que vai ser olhado com outros olhos. Porque nós não podemos esquecer que uma cidade dessa, com a pujança que tem, com as empresas que nós temos aqui, grandes empresas, eles não queiram ajudar. Eu acho que eles querem ajudar sim. Eu acho que falta um pouco de empenho por parte da diretoria e dos poderes constituídos que tem nessa cidade. Poderes constituídos, vamos falar abertamente, politicamente, não há interesse em ajudar o clube. Não sei por quê. Eu espero que um dia eles venham a resolver essa pendenga que eles têm, né? E volte a fazer a parte do esporte. Porque aqui em São José tem o FADEMP. O FADEMP é uma secretaria que tem na prefeitura, que é da Secretaria de Esportes. É um núcleo, né, da Secretaria de Esportes, que cuida do futebol amador e não profissional. Então eles dão todo apoio, sabe? A Secretaria de Esportes dá todo apoio ao futebol amador. Então é futebol, é basquete, é vôlei, futsal, malha, tudo que envolve o esporte amador, o FADEMP cobre. Então nós podemos pensarmos
em termos de futebol profissional, com mais empenho e vontade política também, né? Que eles se empenham mais para que possamos ter uma equipe forte e representar bem a nossa cidade. Assim eu espero que aconteça um dia. O que você falou é uma coisa que inclusive acabou, né? O nosso futebol amador aqui em São José dos Campos praticamente quase que não existe mais, né? Como era, né? Muitos jogadores, né? Naquela época saíram lá das bases, né? Dos campeonatos amadores aqui em São José. Hoje você já não tem mais quase campo nenhum, tá? Também eu acho que no modo geral isso é uma coisa que os caras precisavam resgatar também, porque tem muita gente que sai dessas bases aí, né? A época hoje é outra, né? Tudo é diferente, o comportamento dos jogadores, o comportamento das equipes, a direção das equipes, todos eles, Marcelo, houve uma mudança muito grande, a mentalidade dos esportistas hoje, eles pensam diferente. Hoje pensam em termos bem profissional e na parte financeira. Então eles estão muito preocupados com isso aí. Então não tem aquele muito amor à camisa, aquele negócio de beijar escudo. Isso aí é uma coisa furada. Isso aí é uma febre, é uma coisa furada. E o jogador, não existe mais aquele negócio de jogador falar assim, não, eu amo essa camisa, eu jogo por essa camisa, eu faço tudo. A minha família está envolvida nessa família, desse clube. A minha família depende desse clube. Era assim antigamente. É o que tinha antigamente no campeonato de várzea. Exatamente. Várzea, né? O campeonato amador. Porque os caras jogavam em função de time. E levava isso aí para o futebol profissional. Lógico. Só que antigamente também não tinha muito profissionalismo, né? O jogador era muito irresponsável. Tinha muitos jogadores. Futebol, porque eu acho que o esporte é saúde, é vida, é o primordial. Eu me pego muito isso aí. O preparo físico, a responsabilidade do jogador, no descanso do jogador. O jogador, ele tem que ser íntegro em primeiro lugar. Ele tem que ser bastante combativo na parte disciplinar. É o principal do jogador. O jogador, o esportista, em geral, ele tem que ser comprometido com essas coisas, com família. É por aí que vai. Eu acho que tem tudo a ver, né? O fato do amadorismo, né, te deixa essa condição. Deixa. Entendeu? Nós tínhamos, há bem pouco tempo, nós tínhamos campeonatos de indústrias. Movimentava toda uma cidade, toda uma região, o campeonato da indústria. Que saudade que eu tenho daqueles campeonatos de indústrias. As empresas faziam os campeonatos, era a coisa mais linda, uma abertura num campeonato da indústria. Chamava-se Torneio das Indústrias. Então a gente vivia aquilo ali, era tão gostoso e envolvia muita gente, né? Inclusive os dirigentes das empresas, os diretores das empresas, todos, se empolgavam com aquilo ali. Você vê qualquer empresa, que são as grandes empresas, elas se envolviam. Os gerentes, os diretores, a chefia, a alta cúpula da empresa sempre estava por trás disso. Os campeonatos internos também, né? Ajudava muito, né? Isso aí. Então, Marcelo, eu quero agradecer a sua presença nesse primeiro programa nosso, que foi de muita valia. Você abrilhantou o nosso programa. Espero que em breve você volte aqui para nós continuar o nosso bate-papo, que é muito importante. E te agradecer muito por isso. Espero que esse programa que nós estamos começando seja o primeiro de vários que essa emissora vai proporcionar a nós e aos telespectadores. Quero agradecer a todos. E você? Eu agradeço o convite, né? Me senti muito à vontade e quem sabe numa outra oportunidade a gente estará aqui para a gente debater, conversar um pouquinho mais sobre você também, porque você tem história.
Obrigado, Marcelo. Obrigado a você. Tudo de bom. Obrigado, ouvintes. Obrigado, telespectadores.